Abra comigo sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versos do 1 ao 3. Hebreus capítulo 11, versos do 1 ao 3. Posso ler? Amém? Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O tema da mensagem de hoje é andando pela fé. O Senhor te atraiu para uma jornada espiritual de quem está disposto a viver pela fé. Nesse texto que nós lemos, Hebreus capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Eu fico me perguntando, se fosse escrito nos dias atuais, quais outros nomes estariam aqui? Talvez o meu, o seu, o do seu vizinho aí do lado? Quem estaria com a sua história registrada na galeria dos heróis da fé? Nós nos deparamos com o testemunho dos antigos: Abraão, patriarca, Isaac, Jacó. Nós nos deparamos com o testemunho dos antigos, como Moisés, Josué, Isaías, homem que foi cerrado ao meio e não negou sua fé. O homem que tinha tudo para desistir, mas ele perseverou, porque ele escolheu andar pela fé. Homens como Tiago, pessoas que foram crucificadas, outros crucificados de cabeça para baixo, mas não negaram a sua fé, porque escolheram viver e, se necessário fosse, morrer pela fé, porque houve uma decisão em algum ponto da sua vida: quero andar pela fé. O que fez com que eles, pessoas como os nossos antepassados, tivessem as suas histórias registradas aqui, na galeria dos heróis da fé, foi duas premissas: a certeza, diga comigo, a certeza do que eles esperavam receber da parte de Deus. Quando a gente vem para um culto, culto vem de culto, cultivo, cultura. Quando você está cultuando a Deus, você está entregando a Deus, você está adorando a Deus. Acabamos de fazer isso. Nós cultuamos a Deus, louvando a Deus. Nós cultuamos a Deus, reverenciando a Deus. Nós cultuamos a Deus, glorificando o seu nome. Cultivo. Então o culto vem de cultivo e até se tornar uma cultura. Então eu vou cultivando uma vida de adoração ao único Deus que é poderoso para transformar, restaurar, curar, operar sinais e maravilhas. Isso vai se tornando a minha cultura do reino no meu dia a dia. Então quando a gente vem para um culto como esse, a gente vem para cultuar a Deus, entregar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Mas é muito natural que a gente também tenha expectativas de receber de Deus aquilo que o homem não é capaz de proporcionar. Faz sentido? Então eu venho para cá com muita expectativa de receber. Tem gente que veio hoje aqui que precisa de uma cura e precisa receber um milagre. Tem pessoas que vieram hoje aqui que estão esperando receber uma provisão, porque tem uma semana de grandes desafios financeiros. Outros estão aqui esperando receber uma palavra para tomar uma decisão muito importante que vai definir o rumo da sua vida. Tem gente que está aqui hoje que está precisando de algo que só o céu tem. Então há uma expectativa de receber. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera receber essa noite? A fé muda a sua postura. A fé ajeita a forma como você está recebendo. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Não é uma espera adormecida, mas é uma espera como quem crê que já está tudo pronto. Deus já tem tudo preparado. Então à medida que eu vou vivendo e andando pela fé, eu começo a gerar uma expectativa em receber aquilo que Deus já fez. Então eu não só oro para Deus fazer, eu oro para que o meu coração mude a partir daquilo que Ele já fez. Isso é fé. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam.
E a segunda premissa de quem anda pela fé é a convicção. Então, eu creio naquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida, e eu tenho uma convicção dos fatos, mesmo que eu não esteja vendo. Eu posso estar diante de um diagnóstico médico, dizendo que os meus dias estão contados, e esse fato natural não mudar em absolutamente nada a minha postura espiritual. Faz sentido? Então eu tenho duas premissas para andar pela fé: a certeza, diga certeza, e a convicção. Para uma pessoa que está encarando uma situação que exige fé, a melhor coisa para ela é ouvir palavras e testemunhos de fé. Se você está entrando numa temporada, e essa temporada está exigindo muita fé, muita atitude de fé, muitos passos de fé, é muito importante que você se conecte com pessoas que também andam pela fé, que já viveram pela fé o que você está começando a viver, pessoas que já viveram o extraordinário, sobrenatural de Deus. Então você começa a ouvir a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai injetando fé no seu coração, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou aqui pregando a palavra, o seu coração está recebendo fé, e à medida que o seu coração estiver recebendo fé, você está desenvolvendo a matéria-prima para Deus operar aquilo que Ele já fez, ou seja, trazer à existência aquilo que ainda no mundo natural ainda não existe. É por isso que eu começo a me relacionar com as pessoas, e eu começo a me deparar com as circunstâncias, e começo a ter uma atitude a partir de quem as pessoas vão se tornar, e não do que elas estão vivendo naquele momento. Eu começo a viver as circunstâncias a partir daquilo que eu já estou vendo, aquela circunstância completamente transformada, e não apenas com uma visão momentânea das coisas que ainda não aconteceram. Pessoas que querem andar pela fé, convivem com pessoas que já andam pela fé. Quem são as pessoas que estão te cercando, que servem de testemunho para injetar fé no seu coração? Quem são as 5 pessoas mais próximas? 5 pessoas. Estudos apontam que nós somos geralmente a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Quem são as 5 pessoas que você tem convivido, que têm sido exemplos de fé? Que talvez, ou melhor, que certamente não está com o seu nome registrado aqui na galeria dos heróis da fé, que não é nem Abraão, que não é nem Tiago, que não é nem Isaías, que não é nem Raabe, que não é nem Enoque, que não é nem Abel, mas que são pessoas que estão com uma vida no altar, servindo de exemplo e inspiração, para que você possa seguir o mesmo caminho. Pessoas que estão decidindo andar pela fé. Você tem andado pelo quê? Tem gente que escolheu andar pelo prazer. Então pelo prazer ela se move, pelo prazer ela sai, pelo prazer ela busca novas experiências, porque o que move a vida dela é o prazer. Tem gente que decidiu andar pelo dinheiro, e pelo dinheiro ela se relaciona, pelo dinheiro, ela não vem para a igreja para ter comunhão, ela vem para a igreja para ter network, porque ela está de olho naquilo que está movendo o coração dela. Não, o que move as nossas vidas tem que ser uma jornada de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a gente ore como oraram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu olho para esse auditório lotado, hoje pela manhã tinha muita gente, tinha várias pessoas do culto das 5, pela fé, eu já estou vendo o quarto culto aberto, porque nós vivemos pela fé. Por que eu vejo o quarto culto aberto? Porque eu vejo pessoas sendo saqueadas do inferno e o céu sendo povoado. Quando eu vejo cadeiras vazias, eu fico pensando: quem é o próximo adúltero que vai sentar lá e ser transformado e o seu casamento restaurado? Quando eu vejo uma cadeira vazia, eu fico pensando: quem é aquela pessoa que tem um vazio existencial, que ela ainda não conheceu esse ambiente? A partir do momento que ela sentar aqui, ela vai ter o seu vazio completamente preenchido pela paz que excede todo o entendimento. Então nós vivemos pela fé. Eu quero te desafiar nessa noite a andar pela fé. Quais são as áreas da sua vida que hoje, nessa estação, estão exigindo fé? Saúde tem exigido fé de você?
Negócios têm exigido fé de você? Casamento, educação de filhos, carreira, finanças. O que está exigindo fé? Atitude de fé, postura de fé. Eu fico olhando hoje para a minha liderança e eu fico pensando quais são as áreas que hoje estão exigindo fé. Nós estamos construindo um campus aqui a 3 quilômetros, numa área de 42 mil metros quadrados. Nós apresentamos no culto da virada, que nós já estávamos com 63 mil metros cúbicos aterrados na nossa área. Hoje são quase 83 mil metros cúbicos, são 20 mil metros cúbicos a mais. Nos próximos meses, tudo aquilo já vai estar pronto. Depois que tudo estiver pronto, eu já posso ver aquilo terminado. Por quê? Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo. Tem gente que passa e fica olhando o caminhãozinho, 1, 2, 3, 10, eu já começo a ver crianças correndo, famílias sendo transformadas, corações sendo libertos, porque eu vivo pela fé. O que está exigindo fé hoje do seu coração? A fé em forma de paciência e perseverança. Então eu permaneço, eu continuo orando, eu continuo crendo, a gente vai jejuando e a gente vai se movendo. O ser humano, normalmente ele é muito visual, e tem a síndrome de Tomé, eu preciso ver para crer. Não, nós estamos aqui para quebrar essa síndrome, nós estamos aqui para crer, e porque cremos, veremos. Você não precisa ver para crer. Tem gente que ficou tão desacreditada da transformação na sua família, que o marido chega e fala assim, não, eu vou mudar. Ela fala assim, eu quero só ver. Tomé. Tem uns que dão uns trabalhinhos a mais, eu até entendo a irmã, mas assim, continua perseverando, irmã, porque você vai ver porque creu. Porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. A premissa da transformação é a certeza e a convicção no seu coração que Deus já fez. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Você sabe o que significa esperança dentro do contexto bíblico? A feliz antecipação daquilo que é bom. Uma pessoa que ela tem esperança, ela antecipa a felicidade, porque ela já viu aquilo que ela espera resolvido. Então eu quero te instigar nessa noite, a começar a ver pela fé, todos os motivos de orações, dos seus joelhos dobrados, respondidos, um por um, um por um, um por um. Sabe aquela sua lista de intercessão, que você ora pela sua filha todos os dias, e isso já se passou anos. Eu quero que você comece a ver e antecipar a sua felicidade pela fé e vê-la completamente restaurada, resgatada e reconciliada com Cristo, com a igreja. Quem está me entendendo aqui? Há muitas áreas da nossa vida que exigem fé. Eu estou aqui pregando para você. Minha mãe está acamada há 2 anos e meio, meu sogro está na UTI, passando por um processo de recuperação, depois de ter praticamente morrido 2 vezes. Então tem áreas da minha família que estão me exigindo fé, fé para curar e ver o milagre acontecer. O que está exigindo fé do seu coração? E como você tem lidado com as adversidades? Eu tenho procurado discipular os meus filhos e já vê-los conforme Deus vê, completamente entregues e servindo a Deus para o resto de suas vidas. É assim que nós devemos nos mover. Quarta-feira agora, eu e o Thiago Zabotti, nós embarcaremos para Angola, onde nós vamos visitar o nosso projeto missionário naquela terra. Em resposta a Atos capítulo 1, verso 8, que diz, e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pastor, por que ir para Angola, sendo que há muita necessidade na nossa cidade? Porque Deus mandou.
Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Tubarão, Santa Catarina, Brasil e as nações, e a gente vai vivendo pela fé. Não é sobre a minha opinião, é sobre o que Deus mandou na sua palavra. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então Deus está fazendo, quando nós nos importamos com aqueles que sofrem, Deus abre o céu e derrama um favor sobre os seus filhos. Aleluia! Quando eu olho para o cenário político do Brasil e os movimentos mundiais, o que eu vejo? Eu vejo a glória de Deus se manifestando. Tem gente que está movido pelas notícias de última hora. Eu quero te dar uma boa notícia: a sua vida não depende dos sites, não depende dos aplicativos de notícia, a sua vida depende do que Deus diz na sua palavra. Tem algum crente aqui? A fé não duvida, a fé sabe. Eu não sei. Não, você sabe. Uma vez a pastora Marisa me ensinou uma coisa muito profunda. Ela disse assim: eu sei que sei, que sei, que sei e que sei. Sabe o que ela estava ensinando? Nada vai mudar a minha convicção de fé. E é assim que os filhos de Deus devem se mover. Aleluia. Quando as coisas estão muito calmas, eu quero te prevenir. Quando as coisas estiverem muito calmas, duas coisas podem acontecer. Sabe quando você está assim, meio que passando ileso, tem uma temporada, as coisas estão tranquilas, você não vê assim tanta adversidade? Deixa eu te prevenir logo. Duas coisas podem acontecer a qualquer momento. A primeira delas, o inimigo se levantar para atrapalhar a sua paz. Você já experimentou isso? Está tudo tranquilo, de repente, do nada, aparece aquele infeliz. Para quê? Para atrapalhar, para roubar, matar e destruir. Aí quando você vê ele botando a cabecinha para fora da água, você já entra com Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, já vai logo calçando as sandálias da prontidão do Evangelho da paz, e quando você põe esses calçados, você diz: Satanás, eu estou me posicionando agora, e se por um caminho tu entrou, por 7 tu fugirás, e todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés, é território conquistado para o Senhor Jesus. E aí você já emenda e coloca o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo, toma o escudo da fé e a espada do Espírito, e a solução para isso é a batalha espiritual. É quando você discerne todas as coisas espiritualmente. Então quando as coisas estão calmas demais, perceba: o inimigo pode se levantar para tentar roubar ou atrapalhar a sua paz. Ou então, se o inimigo não se levantar, eu tenho que te contar uma coisa: o Senhor vai te empurrar para fora da sua zona de conforto. O Senhor está te dizendo: olha, eu quero te esticar em fé. Por que Deus nos estica em fé? Porque Ele quer que a gente viva o que a gente ainda não viveu. Quando eu vou orar pela restauração no casamento, eu não oro para que aquele casal viva o que viveu lá atrás, eu oro para que aquele casal viva aquilo que ainda nunca viveu. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Então a solução é se submeter ao treinamento de Deus. Quando o inimigo se levanta para atrapalhar a sua paz, você, em resposta a isso, resiste ao diabo até que ele fuja, diz a palavra de Deus. Agora, quando o Senhor te empurra para fora da sua zona de conforto, a solução para isso é se submeter ao treinamento de Deus. Em ambos os casos, o Senhor está nos levando a ficarmos confortáveis com o nosso desconforto. Sabe, quando as coisas estão apertadas por muito tempo, você tem que encontrar um conforto nesse desconforto. Isso é andar pela fé. Agora, para viver coisas maiores em Deus, e quem aqui quer viver coisas maiores em Deus? Eu quero. Quem aqui quer viver coisas maiores em Deus? Tem mais alguém aqui? O caminho sempre será andar pela fé, porque a fé se expressa. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga para ela assim: a fé se expressa. Diga assim: nessa noite, é noite de expressarmos a fé.
E eu quero te dar algumas expressões de fé. Eu destaquei 4 expressões de fé, de pessoas que estão querendo andar pela fé. Pastor, eu quero andar pela fé. Como a fé se expressa? Primeira forma da fé se expressar: entrega. Diga comigo, entrega. Hebreus capítulo 11, verso 4. Leia comigo, Hebreus capítulo 11, verso 4, na primeira expressão de fé, que é a entrega. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha para mim, Abel morreu, mas a sua expressão de fé está mais viva do que nunca. Abel morreu, mas a sua expressão de fé fala mais alto que as suas palavras. Nós podemos deixar um legado para as futuras gerações, através das nossas expressões de fé, e não tem como andar pela fé, se nós não começarmos pela entrega. Eu quero andar pela fé, por onde eu começo? Entregando. É por isso que todo culto a gente termina dando uma oportunidade, para quem quer começar a andar pela fé. Por onde eu começo, pastor? Entregando seu coração a Jesus, não tem outra forma. Você não começa dando cesta básica, você não começa fazendo boas obras, porque as obras sem a fé, ela é morta, assim como a fé sem as obras também é morta. Mas você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça mediante a fé. Você só encontra salvação se você entregar o seu coração. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, quem crer com o seu coração, quem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, em crer em seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca, e eu estou dizendo, eu me rendo. Andar pela fé começa por uma entrega. Então eu quero falar sobre Abel. A entrega de Abel definiu um sacrifício superior ao do seu irmão Caim. Quem foi Caim e Abel? Filhos de Adão e Eva. Abel foi pastor de ovelhas, enquanto Caim foi um agricultor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, naquela estação, ele plantou, aí ele olha para a safra, e vê que deu uma boa safra, ele separa um pouco dos frutos da sua colheita, e ele diz, está aqui, Senhor. Esse foi Caim. Quem foi Abel? Abel foi um pastor de ovelhas, e ele trouxe, olha só o que diz a Bíblia, as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Então o rebanho começou a procriar, e vem as primeiras crias. Eu não sei se virá as próximas. Pela fé, sabe o que ele fez? Senhor, aqui está não só a primeira parte, mas também a melhor parte. Eu não sei se vai ter mais, eu só sei que eu quero te adorar. Aí você pega a história de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, você pode ler depois, e vai ver que Deus rejeitou. Quem que Deus rejeitou? Caim. E por que ele não rejeitou primeiro a oferta? Porque primeiro Deus olha o coração. Ele não está preocupado com o valor e com a proporção. O que ele está se importando é com o coração. É por conta do coração de Caim, que Caim foi rejeitado, e também a sua oferta. Mas quando Deus olha para Abel, Deus aceita Abel e também a sua oferta. Deus, Ele olha o que está dentro de nós, e aquilo que nós entregamos a Deus se expressa em atitudes de fé. Abel, ele ofendeu a avareza do Caim, tanto que o avarento sempre fica furioso com o generoso. Quando o generoso Abel se levantou para oferecer um sacrifício superior ao de Caim,
Isso gerou uma fúria tão grande em Caim, que ele colocou um propósito: eu preciso matar o meu irmão, eu quero acabar com ele. Meu irmão, a miséria sempre quer companhia. Você vai ver uma pessoa avarenta, ela quer ser amiga de um outro avarento, para que os dois fiquem falando da generosidade do irmão. Sabe aquele irmão que ele não vê como ele pode fazer para servir mais, para se doar mais? Aquele que não faz nada, ele olha e fala assim: para quê? Logo logo ele já vai se decepcionar. Avarento. O generoso, ele está sempre encontrando uma forma de como ele pode se doar mais, doar o seu tempo, doar o seu talento, doar os seus recursos, doar o que ele tem de melhor. É dessa forma que Abel foi aceito por Deus. Agora, por que Deus aceitou um e rejeitou o outro? Porque Deus não se agrada das sobras. A pessoa ora para Deus abençoar com o trabalho, Deus abençoa com o trabalho. Quando ela está no trabalho, ela pede para Deus abençoar com a promoção, Deus abençoa com a promoção. Antes ela servia em todo o tempo que ela tinha livre, agora ela está trabalhando, ela foi promovida, ela subiu de cargo, agora se tornou uma pessoa muito importante, ela não tem mais tempo para Deus. Então Deus olha e fala assim: então é melhor eu começar a diminuir a tua promoção, porque antes você estava ok, agora você some. Deus não quer as nossas sobras, Deus quer o que nós temos de melhor. Os 3 T's: tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. Ele quer a sua entrega no tempo, Ele quer a sua entrega no seu tesouro, Ele quer a sua entrega no seu talento. Quando nós conseguimos entregar a Deus os nossos 3 T's, nós estamos começando a criar uma cultura que é a cultura do reino dos céus. Então, entrega é a primeira expressão de fé. Agora, obviamente que quando isso acontece, nós sempre começamos de uma forma gradativa. Eu estava vendo um jogo da NBA, e tem um jogador de basquete chamado Stephen Curry. Quem acompanha sabe que ele é um especialista em arremesso de 3 pontos. E de repente, naquela quadra, o Curry estava saindo pelo vestiário, pela porta do vestiário, ao lado daquela cesta de basquete, do lado de cada quadra, quando a outra cesta estava do outro lado da quadra. E Curry, ele é conhecido por todos os jogos, ele está saindo para entrar no vestiário, e ele está lá quicando a sua bola, e de repente ele faz assim, ó. Ele olha para trás, ele pegou 10 bolas, e ele começou, quem olha e fala assim: será que foi a primeira tentativa dele? Ou será que foi 1, 2, 10, 50, 100, 1000, e ele foi treinando. Se você olha um jogo, é interessante que quando ele vai na lateral da quadra, e ele está para arremessar numa cesta de 3 pontos, o pessoal, a equipe dele, do seu time, já vira de costas, fica virado para a torcida, e já faz assim, ó. Ou seja, ele está dizendo: não tem jeito, Curry vai fazer uma cesta de 3 pontos, sem olhar, eles já estão celebrando com a torcida. Presta atenção, à medida que você vai sendo treinado por Deus para andar em passos de fé, você começa a se entregar. E à medida que você vai se entregando, Ele vai te treinando, Ele vai te esticando, e você se entrega 1, 2, 3, 10, 50, e à medida que você vai oferecendo uma oferta sacrificial superior ao de Caim, ou melhor, você vai se entregando, e o seu sacrifício de fé, ele é maior do que aquele que você fez ontem. Isso vai aumentando o seu nível de fé, e chega uma hora que automaticamente você está andando, e de repente, o milagre acontece, a provisão acontece, e a resposta vem, porque você foi treinado. Faça com mais facilidade aquilo que você fez com sacrifício. Eu te dou o exemplo do Curry, e ele está fazendo hoje com muita facilidade aquilo que um dia ele começou a fazer com muito sacrifício. À medida que você vai se entregando, no começo parece tão sacrificial, mas daqui a pouco você começa a fazer esse sacrifício com tanta facilidade, porque isso se tornou o seu novo estilo de vida. Aleluia! A segunda expressão de fé é a santidade. Diga: santidade.
Então eu começo me entregando e eu entro num processo de santificação. E a santificação, ela vai até o dia da volta de Jesus, porque a partir desse momento eu entro na glória com o Senhor. Então há um processo de santificação. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, verso 6, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Abel foi um exemplo de uma expressão de entrega. Enoque é um exemplo de uma expressão de fé através da santidade. Enoque foi um santo homem de Deus, e como santo homem de Deus, ele foi arrebatado fisicamente, porque Deus olhou para Enoque e viu que a missão dele tinha concluído, e Deus toma Enoque para si, pois não se encontrou mais lugar para ele na terra. Deus se agradou tanto de Enoque, que ele tomou para si. Só que tem horas que na nossa jornada de fé, nós queremos agradar tanto os outros, e esquecemos de agradar a Deus, que os outros nos arrebatam para si. Não, cuidado para não ser arrebatado pelo motivo errado. Tem gente que é arrebatada da comunhão dos irmãos, porque quer agradar uma pessoa. Enoque foi arrebatado porque Deus o tomou para si, de tanto que ele se santificou e andou pela fé. Eu sempre desconfio de pessoas que querem se apresentar como pessoas tão santas, mas que têm uma natureza de escorpião, não tem jeito, no final acaba sempre picando. Não. Por outro lado, eu valorizo muito as pessoas improváveis, que chegam aqui tão tortas, como um dia eu cheguei, tão destruídas, tão arrebentadas, e que chegam de um jeito, e o Espírito Santo vai santificando, lapidando, e elas entendem, uau, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé que as pessoas mudam, tenha fé que Jesus transforma o cara mais perdido que existe, tenha fé no poder do Evangelho para libertar, para curar e para restaurar. Sabe, meu irmão, não viva para sumir de uma hora para outra. Eu estou vivendo porque eu quero sumir e ser arrebatado. Não, você viva para agradar a Deus, e o que tem que sumir é o lixo da sua vida, porque você está num processo de santificação. A terceira expressão de fé, então primeiro, a entrega; segundo, a santidade. A terceira expressão de fé é o temor. Diga comigo, temor. Então eu me entrego, começo a me santificar pela graça de Deus, e à medida que eu vou me santificando, o temor vai aumentando. Hebreus capítulo 11, verso 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então vamos lá. Quando eu me expresso, a minha expressão de fé, através da entrega, vemos o exemplo de Abel. A expressão de fé, através da santidade, nós vemos o exemplo de Enoque. E a expressão de fé, através do temor, nós vemos o exemplo de Noé. Noé foi um homem que na sua geração recebeu um comando de Deus, de construir uma arca. Por que construir uma arca? Noé construiu uma arca. Você consegue imaginar a cena? Noé pegando a primeira madeirinha e levando para aquele pátio para construir a arca. Uma arca enorme, com todas as medidas específicas. Você consegue imaginar Noé passando todos os dias na frente da casa do seu vizinho, e ele pergunta: ô Noé, tudo bem, onde vai? Não, eu vou construir a arca. Você vai construir a arca? Vai um dia, 2, uma semana, um mês, passa um ano, 2, 10. Ô Noé, tudo bem? Boa tarde, onde vai? Não, eu estou indo construir a arca. O que você vai fazer com a arca, Noé? Não é que Deus mandou, mas para que a arca? É porque vai vir um dilúvio. Dilúvio? Como é que vai acontecer? Não, vai chover na terra e vai inundar toda a terra. Noé, chuva? Como assim? Nunca
nunca choveu na terra. Você perdeu a cabeça, não é? Uma obra centenária de um homem que foi tido por louco, porque ele, por santo temor, diz a Bíblia, nós acabamos de ler, ele estava respondendo a uma direção de Deus. Qual é a direção que Deus tem te dado? Ainda que para o seu vizinho pareça tanta loucura. Sabe quando eu me vejo construindo uma igreja, e todos os dias está passando um caminhãozinho aqui, caminhãozinho aqui, caminhãozinho aqui, é a sensação de Noé levando aquele tronquinho de madeira todos os dias, aonde que esse pastor está com a cabeça? Mas daqui a pouco, você vai ver uma arca construída. Presta atenção. E quando um dilúvio ideológico chegar na terra, a sua família vai estar guardada lá dentro. Quando um dilúvio de imoralidade sem precedentes surgir na terra e está quase ali, a sua família está guardada dentro da arca. Ai, por que eu não ajudei a colocar aquele tijolinho? E por que eu faço isso? Temor. Qual é o projeto que Deus tem colocado nas tuas mãos, que você precisa responder por temor? Não é porque você quer. Tem horas que eu chego em casa e eu fico pensando assim, sozinho, nem conto para a Andréia. Aonde que eu estou com a cabeça? Aí de repente o Senhor vem e aumenta o meu temor. Qual é o projeto que Deus colocou nas tuas mãos, que parece uma loucura para a humanidade, mas você vai respondê-lo por temor? Sabe por que é tão grande aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos? Para provar para você que sozinho você não pode. Hoje eu estava atendendo um homem, e ele disse assim: pastor, cheguei no fundo do poço. Falei: parabéns, você está no melhor momento da sua vida. Como assim, pastor? É porque até aqui você tentou do seu jeito, agora você só tem uma alternativa: eu me entrego. Aí porque você se entrega, um processo de santificação começa, o temor aumenta, e eu vou para a quarta e última expressão de fé: obediência. Cadê a igreja que vai obedecer até o final? Cadê a igreja que vai obedecer até o final? Nos dias bons, nos dias maus, nas vitórias, nas derrotas, no sucesso, no fracasso. Cadê a igreja que vai triunfar? Cadê? Entrega, santidade, temor e obediência. Hebreus capítulo 11 verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Hebreus capítulo 11 verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então veja, falamos sobre entrega pela expressão de fé da vida de Abel, falamos sobre santidade pela expressão de fé da vida de Enoque, falamos sobre temor pela expressão de fé da vida de Noé, e eu termino falando da expressão de fé através da obediência da vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu sem questionar. Você não vai ver na Bíblia Abraão dizendo: por que eu? Por que não outro? Você não vai ver Abraão perguntando: por que agora?
por que para lá? Será que não pode ser para o outro lado? Ele não questionou. Você vai ver Abraão obedecendo sem duvidar. Será que essa é a melhor hora? Você não vai ver. Você não vai ver Abraão obedecendo sem ser imediatamente. Ele não demorou. Não, eu já vou. Filho, pendura a toalha. Já vou. Não. Obediência tardia não é obediência, é desobediência.